Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Arquétipo na Prática. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma combinação de arquétipos para quem está com dívida, né? Para quem está endividado, para quem está perdendo sono e principalmente para quem deseja pagar essas dívidas e colocar a vida financeira em ordem. E por que eu tô falando isso? Eu já compartilhei com vocês que eu já fui uma pessoa endividada e nem todas as pessoas que estão endividadas, elas têm interesse em pagar as contas. Muitas vezes são pessoas como eu no passado que estão totalmente desaterradas e quando entrava dinheiro para mim, ao invés de pagar a conta, e eu já atendi muita gente assim, gastava o dinheiro com outra coisa. Ou comprava uma pizza, ou comprava uma blusa, ou comprava uma roupa e não pagava o que tinha que pagar. Por muitos anos eu falava que eu queria ter nome limpo, mas eu não tinha um caderno para organizar tudo que eu tinha que pagar. Eu não sabia nem quanto que eu devia, eu não tinha noção, eu não tinha consciência, né? Então, chegou um momento na minha vida de tanto esperar o nome caducar, e cada vez que o nome caducava do SPC e do Serasa, eu dizia assim, não, agora eu vou manter meu nome limpo, não, agora que eu tô com o nome limpo de novo, eu vou cuidar do meu nome. E dava ali uns 3, 4 meses, eu lá tava de novo no SPC e no Serasa. Por quê? Porque eu não tinha feito o movimento de pagar a conta, né? A gente acha que isso, se tornar um bom pagador, é uma coisa que vai acontecer, né? A gente dá várias justificativas, muitas vezes é um imprevisto, mas para grande parte das pessoas, quando elas têm dinheiro, elas acabam comprando mais do que devem, ao invés de pagar o que realmente precisa. Então, decidir se tornar um bom pagador é uma escolha, e é uma escolha que precisa ser feita por um longo período de tempo. Então, quando eu decidi que eu iria de fato me responsabilizar por todas, não é bonito o que eu tô falando, mas é a minha verdade, né? E que eu ia resolver as minhas dívidas, que eu ia pagar, e que eu ia ter o nome limpo, e que eu iria aprender a cuidar do meu dinheiro, eu peguei um caderno e comecei a anotar. Eu fiquei extremamente assustada quando eu percebi aí que eu tinha aí mais de 50 mil ali para resolver. Então, por isso que eu estou dizendo, esses arquétipos são para quem realmente deseja resolver a vida financeira e não ficar fingindo que resolve. Então, eu precisei me proibir 2 anos, eu fiquei 2 anos que eu ia no shopping, eu não comprava uma blusinha, eu não comprava uma rasteirinha, como uma forma de me punir por todas as vezes que eu tive dinheiro e eu não paguei o que precisava pagar, né? Então, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. E eu ficava muito assim, quando o dinheiro vinha, eu não pagava a conta. Aí, quando vinha a conta, eu ficava desesperada porque eu não tinha dinheiro. Mas quando eu tinha, eu não usava, né? E aí eu ficava, não, mas Deus proverá, e aí fazia oração, aí fazia tudo, aí a gente quer, né? Mas é isso, na hora de gastar a gente não pergunta pra Deus se tá fazendo a coisa certa, certo? Então, esses quatro arquétipos, juntos eles formam um combo, uma egrégora energética que vai ajudar vocês aí a resolver a vida financeira, caso vocês de fato queiram resolver a vida financeira, tá? Então, vamos lá, resolver mesmo as dívidas, certo? E o primeiro arquétipo que faz parte desse combo é o arquétipo do tio Patinhas. Dani, por que o tio Patinhas faz parte desse combo? Como que ele pode ajudar uma pessoa que está endividada? Primeiramente, né, a pessoa, quando ela está endividada, na maioria das vezes ela não dá valor ao próprio dinheiro. Então, eu não tinha consciência de valor do meu dinheiro, hoje eu penso muito antes de comprar. Hoje eu entendo que as pessoas ricas, elas não saem comprando tudo que vê pela frente, elas não compram por impulso, elas pensam muito aonde vão colocar o dinheiro, né? E eu diria que hoje eu nem gasto dinheiro, hoje eu uso o meu dinheiro, então eu só compro aquilo que eu realmente preciso. Eu não tenho guarda-roupa abarrotado de roupas, eu tenho 2 shorts no meu guarda-roupa, uma saia, eu tenho 3 calças. Então, hoje que eu poderia comprar muito mais, eu pondero bastante, porque eu dou muito valor ao meu dinheiro.
coisa que antes eu não dava. Então, o Tio Patinhas, ele dá muito valor ao dinheiro dele, né? Ele não vai comprar por impulso, tanto que ele mergulha numa piscina cheia de dinheiro, porque ele entende, obviamente, que no lado sombra do Tio Patinhas, ele é meio mão de vaca, meio suvina, sabe aquela pessoa muito... Só que no seu caso, uma pessoa endividada, se tornar mão fechada é maravilhoso, porque se você tá endividado, é porque você comprou mais do que podia. Eu, pelo menos, foi isso, né? Comprei mais do que podia. E por isso cheguei naquela situação. Então, se eu comprei muito, eu tenho que aprender a segurar, né? Eu tenho que aprender a segurar. Então, você, com o Tio Patinhas, vai aprender a fazer isso, a dar esse passinho para trás, como uma forma de sim, de se autopunir, como uma forma de se corrigir, para resolver o que você fez. E não importa o tamanho da dívida que você tenha, se você conseguiu fazer, você consegue resolver, tá? Não é ninguém que tem que resolver para você. E enquanto você não resolve, você não cresce, você não amadurece e você não muda. Você pode até encontrar alguém para pagar todas as suas dívidas, mas vai dar pouquíssimo tempo, você vai estar endividado outra vez, porque é um padrão, né? Então, para romper com o padrão, você tem que aprender a pagar e se tornar um bom pagador. Então, o Tio Patinhas, ele sabe administrar muito bem o dinheiro dele, ele pensa muito em cada escolha que ele faz, ele valoriza o trabalho dele, né? Cada hora trabalhada, cada negócio que ele fecha. Então, essa é uma característica muito importante para mim, né? Que tem uma dívida aí de mais de 50, né? Eram várias picadinhas, processos judiciais e várias coisas. De mais de 50 mil reais, eu vejo que a gente ter essa consciência, né, de onde tá colocando o dinheiro, isso é muito importante, tá? E o Tio Patinhas, ele vai trazer isso para vocês. O segundo arquétipo que eu recomendo para fazer parte desse combo, no caso que você tem problemas financeiros, é o arquétipo da Rainha de Ouros. Dani, quem é Rainha de Ouros? Aonde Rainha de Ouros? Eu não encontro uma imagem da Rainha de Ouros. Você pode ir no Google ou no aplicativo do Pinterest e botar Rainha de Ouros Tarô. Então, a Rainha de Ouros, né, é um arquétipo do tarô. E se você quiser também, você pode encontrar esse combo já pronto na nossa lojinha de telas ali de arquétipos, que já tem os 4 arquétipos junto ali, prontinho, só para usar. E com frases ali para potencializar, para você conviver todos os dias e ancorar essa energia aí no seu subconsciente e conseguir resolver essa parte da sua vida, tá? Mas a Rainha de Ouros é um arquétipo do tarô e quando a gente fala de ouro, a gente fala do elemento terra. E muitas vezes, quando a gente não consegue fazer dinheiro, é uma falta de consciência da terra, é uma falta de consciência de entender de como a terra funciona. E eu já falei pra vocês que eu já fui essa pessoa, eu era uma pessoa que eu achava que a única forma de eu ficar rica era ganhando na loteria, então eu jogava na Mega Sena, eu fazia campanha pra ganhar na loteria. Gente, olha, eu demorei muito pra aterrar, já falei isso várias vezes, quem é aluno do Arquétipos pra Enriquecer sabe, e tem uma aula do Arquétipo Terra também, né, na nossa página, caso vocês queiram aprender mais sobre o Arquétipo Terra. Mas assim, eu era muito fora da Terra, né? Eu tenho pouca Terra no mapa. E a Rainha de Ouros, ela tem muita consciência da Terra. A Rainha de Ouros, ela sabe administrar muito bem as coisas da Terra. E veja bem, esse arquétipo da Rainha de Ouros não é bom só para dinheiro, mas tudo que é da Terra, como o corpo, por exemplo. Então, tudo que está relacionado ao mundo físico, né? O corpo é de terra, né? Do pó da terra viestes, do pó da terra voltarás. Então, ela sabe cuidar muito bem do corpo, da saúde, são coisas que importam para a Rainha de Ouros, são as coisas terrenas. Então, ela sabe administrar dinheiro, ela sabe valorizar o dinheiro, ela sabe o valor que o dinheiro tem. Ela não vai sair colocando dinheiro a rodo aí, desperdiçando dinheiro, não. Porque ela é uma rainha, né? Ela construiu um grande reinado. Então ela tem esse poder aí de administração, principalmente das coisas da terra e de liderança. Outro ponto, né, pelo fato de eu escolher esse arquétipo para quem tá endividado, é que pelo fato dela ser rainha, né, e não ter essa energia mais jovem, a rainha, ela tem uma energia de maturidade. E geralmente criança não tem crédito e criança não ganha, né? Não tem dinheiro abundante porque criança não tem muito domínio de si. Então, todas as vezes que eu entrei nesse círculo vicioso de dívidas, foi de um lugar muito imaturo, de não pensar no amanhã, de não pensar em longo prazo. Tudo que vê, quer,
não sabe dizer não para si mesmo. Eu quero uma bolsa, eu vou comprar, quero uma blusa, eu vou comprar, quero tudo agora. E eu já cheguei assim de liberar o limite do meu cartão de crédito e eu chegar, sair numa tarde e eu estourar todo o limite do cartão numa tarde e aí passar o resto do mês contando o dia que eu fosse pagar o cartão para liberar o limite. Nem liberava o limite, eu já estava pensando no que eu ia fazer com o limite, porque eu só pensava em como o dinheiro ia sair. A Rainha de Ouros não. Ela sempre está pensando em como o dinheiro vai entrar, porque se você passa o dia pensando em como o dinheiro vai sair, como que você vai ter dinheiro se você só pensa em gastar dinheiro, entendeu? O dinheiro não tem como ficar, porque a nossa mente também cria a nossa realidade, né? Então a Rainha de Ouros, ela pensa muito bem aonde ela vai colocar o dinheiro dela. O lado sombra desses arquétipos de terra, né, é essa questão mesmo do controle. Então o controle já faz parte desse arquétipo do governante, que são arquétipos de corte. Então o governante é muito controlador e geralmente a gente quer controlar quem? Os outros, o namorado, o marido, as pessoas. Se a gente usasse essa capacidade de controle para controlar a si mesmo, para controlar a vida financeira, para controlar aquilo que a gente come, a gente teria muito mais sucesso, porque aí a gente teria autodomínio, que é um fruto do espírito, né? Então, esse controle que a Rainha de Ouros tem, ele é muito útil nessa questão financeira. E aí fica um alerta para vocês. Caso vocês, por natureza, né, quem for ativar esse combo, se percebe como uma pessoa controladora, tá? E eu tô falando aqui escorpião, vocês já imaginam, né? Eu, na minha adolescência e boa parte ali da minha fase adulta, antes de entender sobre arquétipos, eu era uma pessoa muito controladora. E quando eu comecei a avaliar quem eu era dentro das relações, eu pensei, gente, como que essas pessoas me aguentavam? Eu ficava sempre tentando controlar o outro, quem a pessoa estava seguindo, os comentários, por que curtia, por que não respondia. O meu foco estava sempre no outro. E pessoas não são controláveis, gente. A gente não tem como controlar o que o outro vai fazer, se vai trair, se não vai. E aí eu percebi, obviamente, todos nós temos esse arquétipo do governante dentro de nós, que é o arquétipo que tem essa energia do controle. E eu percebi que eu estava usando o controle no lugar errado e que eu poderia usar esse controle para controlar o quê? As minhas finanças, para controlar as minhas escolhas e para controlar a minha própria vida. Então, essa é uma coisa que você pode exercitar, porque a Rainha de Ouros, ela tem essa energia do controle, porque se trata ali de um arquétipo de corte e também conectado ao arquétipo do governante. Então, se você sentir que você tá mais controladora, muda o foco desse controle. Não é você abrir mão do controle, porque o controle é bom se ele for usado no lugar certo, naquilo que é controlável. A gente pode controlar o que vai botar pra dentro, né, do corpo, a gente pode controlar aonde a gente vai usar o nosso dinheiro, mas a gente não tem como controlar as escolhas que o outro vai fazer, certo? Então, comece a se policiar pra usar o controle aonde ele vai te trazer resultado e não ansiedade, loucura e um monte de coisa, certo? Então a Rainha de Ouros é um bom arquétipo para você que quer resolver a sua vida financeira e quer mudar aí os seus comportamentos e se tornar uma boa pagadora, tá? O terceiro arquétipo que eu recomendo para fazer parte desse combo para quem está endividado e quer sair das dívidas é o arquétipo do Falcão. Já falei o quanto eu sou apaixonada pelo Falcão. E o Falcão, a essência dele é uma realização de objetivos rápidos, né? Pra gente dar uma acelerada no processo, já que a gente tá falando de dois arquétipos bastante conservadores. O Tio Patinhas tem uma essência muito grande de conservadorismo, a Rainha de Ouros também tem uma essência muito grande de conservadorismo, e o Falcão, ele tem uma leveza, né? Porque ele é um pássaro. Quando a gente fala de pássaro, a gente tá falando de um arquétipo que se movimenta com leveza e facilidade, que é diferente de uma árvore. Você não muda uma árvore, né, de um lugar para o outro, você não muda um reinado, né, um império, enfim, com uma facilidade. Então, pra gente trazer uma leveza, e o Falcão, ele voa com muita velocidade, né, um dos pássaros mais rápidos, ele é um bom caçador, ele consegue pegar a presa com velocidade e ele faz isso com leveza. Então, para que esse processo seja leve e para que ele tenha velocidade e o movimento necessário que precisa, né, e ele é muito focado. Então, não é um arquétipo que fica disperso. E às vezes
a gente entra em dívida ou faz escolhas ruins com relação ao dinheiro por falta de foco. E quando a gente não tem foco, a gente não consegue. Tipo, quando eu decidi me tornar uma boa pagadora e construir essa boa pagadora de Daniela, você vai pagar tudo, absolutamente tudo. Eu fiz um caderno, eu fiz um plano do que eu ia pagar primeiro e cada dinheiro que entrava, nem pensava em outra coisa, eu estava extremamente focada em pagar tudo que eu tinha que pagar. Todo o dinheiro que entrava, mas era todo, eu usava para pagar o que tinha que pagar, assim, sabe? Então, eu tava muito focada ali. E você vai precisar de foco, porque hoje a gente vive numa era que a informação tá muito acessível pra gente. A gente vive numa era onde que todo mundo mostra tudo que compra, tudo que tem. Então, quando você chega nas redes sociais e você vê as pessoas mostrando uma bolsa nova, um sapato novo, toda hora tem uma coleção nova na loja, uma promoção, uma coisa, um curso novo, principalmente, né, curso. Eu tenho muitas clientes que têm esse vício de comprar, que vive na sombra do sábio. A gente precisa ter muito foco. Então, eu disse pra mim mesma, querida, enquanto você não pagar o que você tem que pagar, você não vai, ou pelo menos 80%, 70% do que você deve, você não vai comprar uma rasteirinha. Então eu precisei ser minha mãe, sabe, meu pai me puxar na orelha, assim, e focar naquilo. Então eu não comprava, eu já não tenho vício, né, de cursos, assim, eu compro cursos e eu estudo o curso, né, eu não fico pulando de curso em curso, não compro curso que eu não vou usar. Mas essa consciência que eu tenho hoje, eu acho que foi por esse período que eu aprendi a dizer não para as coisas para focar em pagar as contas. Porque lá atrás eu era muito compulsiva, sabe? Eu comprava tudo, eu achava que eu precisava de tudo para viver, assim. Então você vai precisar de foco para quitar essas dívidas, né? Você vai precisar estar muito focada. E hoje eu acho que é bem desafiador manter o foco. Então o Falcão, quando ele olha para a presa, para onde ele está indo, para o objetivo dele, além dele ir muito rápido, ele não se dispersa, né? Ele vai com velocidade para fazer o que precisa ser feito. Então, eu vejo esse arquétipo como fundamental para fazer parte desse combo, para que você tenha velocidade, para que você alcance esse objetivo de quitar aí as suas dívidas, de pagar o que precisa pagar, de resolver o que precisa resolver. Na sombra, esse arquétipo, ele tem uma necessidade de mudança e, na verdade, você vai estar numa energia de mudança, porque você vai estar mudando os seus comportamentos. Você vai se sentir tão orgulhosa, apesar de não comprar nada, né? E eu vim de um lugar de um guarda-roupa abarrotado para me tornar uma pessoa um pouco mais minimalista, né? Eu não compro nada que eu não preciso, assim, hoje eu só compro mesmo se eu preciso. Às vezes eu erro, né? Mas é muito menos. Eu olho pra mim, né, hoje, e quando eu penso, nossa, Dani, queria tanto comprar um batonzinho, um Avonzinho, uma Natura, nesse período que eu tava ali muito envolvida nesse pagar, mas eu me sentia tão orgulhosa na pessoa que eu estava me tornando. Então, de fato, eu mudei o meu campo quando eu mudei esse comportamento. Então, essa sombra do falcão de mudança, né, ela pode vir pra vocês desse lugar da pessoa que vocês estão se tornando, tá? Essa necessidade, esse desejo de mudar, então eu acho que ela pode ser muito positiva nesse sentido aqui, tá? E o quarto arquétipo que eu recomendo, junto com esse combo para você que quer, né, se tornar uma pessoa diferente, sair da dívida, é o arquétipo do trigo. Já mostrei um tour aqui pela minha sala, que eu tenho trigo em casa, e nessa tela que a gente construiu, nas outras também que são relacionadas a dinheiro, a gente tem o trigo, que é um símbolo, né, de abundância, é um símbolo de prosperidade, é um ponto sombra do arquétipo do trigo, que o joio é muito parecido com o trigo. Então, vocês podem, de repente, achar que vocês estão fazendo uma boa escolha e não estão, né? Então, eu vou dar um exemplo, assim. Tem pessoas que acham que carro é investimento, né? Tem pessoas que acham que comprar um carro, a pessoa tá comprando um carro, ela tá criando um patrimônio, ela tá investindo. E isso não é verdade, porque quando você tira um carro da garagem, ele já perde muito valor, ou seja, você já perdeu dinheiro. É diferente de você... E aí, olha só que loucura, uma pessoa que compra uma bolsa de luxo, tem gente que olha para aquilo como uma futilidade, só que dependendo da bolsa que aquela pessoa comprar, ela não perde valor. E se ela for única, ela se valoriza cada vez mais. Então, é muito fácil você se enganar e achar que você está fazendo um bom investimento, de repente um plano de capitalização que o teu gerente do banco oferece como se aquilo fosse um bom investimento, e não é. Então, o joio é muito parecido com o trigo e talvez você possa se enganar em achar que você está fazendo um investimento e na verdade você está desperdiçando aí o seu dinheiro, colocando o seu dinheiro fora, pensando
pensando que tá fazendo uma boa escolha, tá? Então essa é uma das sombras do trigo, mas ainda assim é um símbolo de prosperidade, desde que você esteja alerta e praticando o autoconhecimento, né? E se observando o que você realmente está fazendo com o dinheiro que chega, aonde você realmente está colocando esse dinheiro. Pesquisa, hoje a gente tem muita informação. Será que carro realmente é investimento? Será que investir em determinada ação é um bom investimento? Será, será que isso que eu vou comprar, a minha mente está aqui dizendo que eu preciso disso, né? O joio do trigo. E saber separar o joio do trigo, saber separar o que realmente é prosperidade e o que é uma ilusão, o que é um auto-engano, tá? Então, a combinação desses 4 arquétipos dentro do meu ponto de vista vai te ajudar a criar uma nova estrutura. E 4, né, regido aí pelo número 4, que tem essa coisa do fundamento, para que você crie um novo fundamento na sua vida e consiga amadurecer nesse sentido, certo? Uau! Bom, eu desejo de verdade que eu tenha ajudado vocês com esse conteúdo. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu trago combinações prontas de arquétipos para um fim específico e comentando para vocês, né, o que pode acontecer de bom ou não, clique em gostei, que é uma forma de eu saber, e eu trago mais vídeos assim para vocês. Se inscreve aqui nesse canal, teremos muitos conteúdos de arquétipos por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos.